eu tô aqui pra falar de assassinatos. Assim, muitos assassinatos. Hoje eu vim conversar com vocês sobre A Killer Paradox, que é a nova queridinha aí da Netflix, né? Tá no top 10 aí desde que estreou há pouco tempo, mas já tá no top 10, tá sendo um sucesso. Eu vim aqui falar sobre isso, fazendo aqui uma análise, até porque eu maratonei essa bagaça. Então, se você quer saber mais sobre esses assassinos aí, vem comigo. Olá, galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Gabriela Ponte, mais conhecida como City Rock Girl. E assim, vim falar aqui sobre a Killer Paradox, tá? Que era de fato uma das grandes promessas da Netflix aí do primeiro trimestre, né? É um dorama coreano aí de muito sanguinolento, assim, pra falar o mínimo, assim, é muito sanguinolento. Ele tem uma pegada bem séria mesmo, bem dramática, bem violento, tá? Então, assim, se você não curte essa pegada, nem começa, porque ele é de fato bem pesado mesmo. Não chega a ser mais 18, né? Porque acho que, se não me engano, a censura é 16, mas assim, fiquei impactada e eu vou explicar por quê. Vamos começar primeiro pela ficha do dorama, tá? Então, a Killer Paradox estreou agora, dia 9 de fevereiro. Eu já maratonei os 8 episódios de 54 minutos. Como falei, tem o gênero suspense, um pouquinho só de comédia, porque tem um personagem secundário ali que ele é o alívio cômico da história. E também tem uma pegada ali bem forte sobrenatural, tá? E como eu falei, Netflix é onde você pode assistir esta coisa louca aqui que se chama Killer Paradox. Então vamos ver aqui qual é a sinopse, tá? Vai tratar ali de um universitário chamado Itang, né? Que ele vai matar inconscientemente um cliente da loja onde ele trabalha, né? Com um martelo. Ele tá com um martelo na mão aí. Inclusive foi aí nesse beco, foi aí nesse dia chuvoso, enfim, dia não, que já era noite, né? Mas aí depois, mesmo ele se sentindo um pouco culpado de ter matado uma pessoa, ele descobre, através da mídia e das investigações, que o cara que ele matou era, na verdade, um serial killer. E aí, aos poucos, ele vai começar a perceber que ele tem uma habilidade sobrenatural de identificar pessoas ruins. Quando ele encontra uma pessoa que faz mal para alguém, não importa como, né? Não importa que tipo de crime a pessoa cometa, ou enfim. Se a pessoa tem aquele espírito ruim, ele consegue identificar aquela pessoa ruim, né? E aí, quando ele começa a utilizar desta habilidade, deste poder, para poder se tornar aí um herói sombrio, né? Que vai começar a punir essas pessoas que cometeram esses males antiéticos, enfim. E na cola dele fica esse outro cara aí do pôster, que é o detetive, um detetive de sangue frio, carismático e persistente. Vai começar a perseguir o Itang, porque o que acontece? As mortes parecem ser aleatórias, mas o detetive começa a ver que, assim, tem um ponto em comum, o Itang. Mas a gente não tem nenhuma prova contra o cara. Tipo, como assim? Por que ele tá sempre por perto quando essas mortes acontecem, mas a gente também não tem como provar, e parece que as câmeras de segurança não funcionam, e fica naquela dificuldade ali de conectar ele às mortes, tá? Então, a Killer Paradox é basicamente isso. E estrelando esse dorama, nós temos aqui um grande elenco, né? Encabeçado por Choi Yushiki, que é super famoso, né? Ele faz o papel aqui do Itang, né? O tal vigilante, vamos dizer assim. Ele que é conhecido pelo Nosso Eterno Verão e pelos filmes Invasão Zumbi e Parasita, né? Ele realmente tem, assim, uma carreira impecável, ele é um ator bem versátil, assim como ele pode fazer um papel super fofo numa comédia romântica, ou então ele pode fazer cenas mais dramáticas que te fazem chorar. Ele também pode fazer grandes sucessos do cinema, como Invasão Zumbi e Parasita, ou seja, ele de fato é um ator muito bom, muito versátil, e ele aqui tá maravilhoso, fazendo o papel aí do Nangan, que é o detetive que vai ficar na cola do Itang, é o ator Song Soo-koo. Ele que está ali em DP Dog Day. DP Dog Day é um dorama da Netflix, que é militar, muito bacana, por sinal, tem 2 temporadas. E ele também está lá em Big Bat, tá? Também temos no elenco o tal personagem secundário que é o alívio cômico. É esse cara aqui, o ator Kim Yo-han. Ele que faz o papel aqui. Aqui tá escrito novinho, mas é Robin.
Pelo menos na legenda, durante o dorama, aparecia Robin, o nome dele. E é de propósito esse nome, porque ele tem meio que uma Batcaverna na casa dele, ele é super nerd, tem vários action figures na casa dele. Então todo mundo meio que trata ele como um louco mesmo, porque o sonho dele era meio que ser o Robin de um Batman, como se ele fosse o Robin e o Batman fosse o Itang, vamos dizer assim, né. Então, o Kim Yo-han, ele fez Alice the Final Weapon e Military Protector Doberman, que são doramas também bem pesados, assim, tem bastante ação e tudo mais. E para complementar aqui o elenco, esse elenco maravilhoso, nós temos o Lee Hee-jun, que estava lá em Chimera e Mouse, que também tem uma pegada ali muito forte, meio policial, meio ação também. Ou seja, de fato, um elenco assim maravilhoso, não tenho o que dizer. E a dinâmica entre eles está maravilhosa, eles estão muito bem em seus respectivos papéis. Mesmo o dorama tendo só 8 episódios, eu acho que todos eles foram muito bem retratados, tiveram seus plots e tiveram os seus backgrounds muito bem contados, os seus motivos muito bem explicados, enfim. E é isso. Então vamos seguir aqui para os nossos pontos de discussão. Antes de começar, eu só queria dizer assim, qual foi a minha primeira impressão ao assistir a Killer Paradox e saber qual era o plot principal, né, qual era a trama principal da história ali do contexto, é que eu lembrei muito do anime Death Note, né, desse anime super famoso, no qual, há essa pegada policial, assassina, sobrenatural também, mas ao invés dele ter um poder para saber quem tem, culpa no cartório, vamos dizer assim, e sair matando esses criminosos, ele tem um caderno, no qual ele só anota o nome da pessoa e a pessoa simplesmente morre. Ou seja, é aquela coisa meio de fazer a justiça com as próprias mãos. Esse caderno sobrenatural fazia as pessoas morrerem lá no Death Note, e aqui ele tem esse radar de assassinos, né, de criminosos, né? Que não, na verdade não é só assassino que ele consegue sentir. Ele sente quando a pessoa é assassina, ele sente quando a pessoa é golpista, ele sente quando a pessoa é assediadora. Enfim, ele consegue sentir de certa forma, ele se arrepia todo, ele sente uma coisa esquisita, né, como se fosse um pressentimento muito forte, né. Entre essas pessoas que a gente pode considerar a escória da Coreia, isso realmente me lembrou muito o Death Note. Ele no início sentia muito remorso, né, mas aí ele começou a se tornar de fato um justiceiro, né, ele começou de fato, ver isso como uma missão de vida, do tipo: "Não, eu preciso fazer a limpa, né, já que de repente a polícia não está dando conta de tá deixando esses criminosos soltos, vou fazer a justiça com as próprias mãos mesmo", e aí fica por isso mesmo. E faz parte da habilidade dele, do poder sobrenatural dele, acontecerem coisas que acabam facilitando ele sair ileso, porque realmente não tem como, não tem nunca tem provas contra ele. E para isso também ele recebe ajuda do Robin, como eu falei, esse gordinho aí engraçado, que é o alívio cômico da série, né, esse nerd doido aí. E na hora que ele mata as pessoas, ele consegue ver as pessoas depois que ele morreu, né, como se fossem fantasmas assombrando ele, e aí fica aquela coisa muito mistura de sonho com realidade e cortes muito rápidos, a edição, a forma como a história é contada e a forma como o audiovisual foi trabalhado, né, a edição, torna a história muito mais intrigante, muito mais interessante e mantém um bom ritmo do início ao fim. Eu achei isso muito, muito bacana, não ficou cansativo, ficou, assim, no ponto, tá. E realmente esse jogo de gato e rato entre o Itang, o Robin, o Song Chun, que eu vou explicar daqui a pouco quem é, e o policial Nangan, que são aqueles 4 atores que eu acabei de falar do elenco, né, os principais, eh fica muito intenso, né, porque os detetives querem pegar o Itang, o Robin, o Song Chon. Por quê? Porque o Song Chon, ele era o Batman do Robin antes do Itang ser, só que o Song Chon ele não era tão gente boa, e ele tinha uma pegada muito mais psicopata, e ele não tinha essa habilidade de sentir quem era de fato uma pessoa merecedora de morrer. Tô falando isso com muitas aspas, que esse é o pensamento do Itang, né, enfim. O Song Chun, ele simplesmente sentia prazer em matar as pessoas mesmo, né. E aí o Song Chun matou o pai do detetive, que era policial,
E o pai do Nangan, né, tá em estado vegetativo por causa desse golpe que o Song Chon deu na cabeça dele. Em coma ali, em estado vegetativo já há muitos anos. E mesmo o cara já estando praticamente morrendo, o Song Chon não satisfeito de ter provocado anos antes a bagaça toda, ainda foi lá no hospital acabar de matar o cara. Então, assim, o Nangan foi atrás do Song Chon com sangue do zóio. E assim, obviamente a gente, né, não, não vai nem contestar essa sede de vingança que o cara tem. E ele sabe que o Itang tá ali envolvido, ele sabe que o Robin tá ali envolvido. Mas assim, é o que eu falei, nunca tem provas contra o Itang. A polícia não consegue pegar o Itang porque nada, sabe? Ele aparece em algumas filmagens assim aleatórias de câmeras, mas não fazendo nada demais. Ele tá sempre perto dos locais dos assassinatos e tal, mas podem apenas ser coincidências, que é o que eles dizem, assim, né? Enfim. Assim como o Batman, né? O Robin aqui, ele aparenta ser um cara assim com bastante grana, tá? Ele tem armas de diversos tipos, ele tem várias conexões, ou seja, ele tem uma rede de pessoas que vão ajudando de forma bem inesperada o Itang, e o Itang vai percebendo que a ajuda que ele vai conseguindo é porque o Robin tá na cola dele ali ajudando mesmo. Então, mal ou bem, o Robin consegue fazer uma Liga da Justiça ali, muito assim, mequetrefe, mas é mais ou menos isso, para ajudar o Itang nas questões das mortes e na questão de encobrir os seus rastros e tudo mais. E por que que o Robin é assim? O Robin é assim porque ele sempre foi gordinho desde pequeno, sempre sofreu bullying e tudo mais. Só que ele sempre se considerou uma pessoa muito fraca. Não só fisicamente, como psicologicamente. Né? Tanto que você vê que ele é meio doidinho mesmo. É, e ele vê tanto no Song Chong quanto no Itang pessoas que sejam mais corajosas do que ele, que fazem justiça, né, e que tem essa coragem de fazer essa justiça, coragem esta que ele não tem. Ele só pode ajudar mesmo de forma financeira, aquele apoio moral ali e tal. E a motivação do Song Chong para matar o pai do Nangan foi o seguinte: eu vou botar até um aviso aqui de que isso aqui é um super spoiler, porque isso aqui é um puta plot twist do baixo pro final do filme. Mas assim, vou contar aqui porque isso faz parte da análise que eu tô fazendo, tá? Song Chong ele não conseguia avançar na polícia porque o pai do Nangan não deixava. Porque o pai do Song Chong era um assassino, ele queria se tornar um policial, mas o pai do Nangan não conseguia enxergar ele como ele não ia nunca ser um bom policial. Então, sempre deixava ele fazia pouco caso do menino, ele ficava ali tentando ajudar nos casos, mas meio que maltratava ele, mas ele, enfim, continuava persistindo, porque o sonho dele era ser policial e tal. E aí, teve uma hora que o Song Chong descobre que o pai do Nangan era corrupto, que estava rolando ali um tráfico de drogas meio brabo, que ele estava colaborando com isso. Inclusive a mãe do Nangan também estava envolvida no rolê. Então, assim, o Song Chong joga na cara do Nangan do tipo: olha só, a sua família não é santinha. A sua família também tem culpa no cartório. Então, assim, era pra você estar me agradecendo por eu tentar matar o seu pai e tirar das ruas um criminoso, que fazia tráfico de drogas. Não era pra eu estar sendo acusado de assassinato de ninguém, eu simplesmente estava fazendo um bem para a sociedade. O recado que a gente tem é esse. Ou seja, a sujeira não vem só das ruas, a sujeira também está dentro da polícia. Então, assim, cara, é tudo muito louco, porque assim, você é jogado sempre na sua cara essa coisa da moralidade, essa coisa do que é bom, do que é mal, e que as coisas não são preto no branco, e que as coisas também têm seus tons de cinza, né? Então tem bem essa pegada aí. Enfim. Mas vamos avançar aqui na discussão. Só para deixar claro, o dorama ele não romantiza os assassinatos do Itang, tá? O Song Chun é outra pegada, porque ele mata sem pena, tortura mesmo as pessoas, fica naquela de torturar, ele é sádico.
O Itang ele não é sádico. Tem uma coisa ali bem de moralidade em jogo mesmo, tá. O Itang, ele é uma pessoa sem expectativa de vida, ele acabou de voltar do exército, né, estava lá na universidade, estava lá vivendo a vidinha dele lá numa loja de meio período, estava querendo sentir ali ainda do que ele ia fazer da vida dele, se ele ia estudar no exterior ou se ele ia fazer um ano sabático, sei lá, ele estava perdido na vida, ele não tinha expectativa de vida. E ele mesmo no primeiro episódio, ele fala assim: "Cara, minha vida tá um tédio, nada acontece". Então parece que quando ele começou a sentir essa habilidade, ele começou a se sentir com uma missão de vida mesmo, já que ele não tinha expectativa alguma de vida, era uma vergonha para a família e tal, né. Então, eles nos primeiros assassinatos, porque os assassinatos acontecem de forma bem assim, os primeiros principalmente, foram mais para se defender. Ele estava se defendendo, ao mesmo tempo que ele sentiu uma parada estranha, uma impulsividade de matar aquela pessoa por algum motivo, por uma força maior que estava meio que no comando dele ali. E ele sente remorso, ele pensa em se entregar, ele pensa em entregar o martelo, que é a prova que ele tem da morte, né, do assassinato. Ele sente vergonha da família de estar envolvido nesses crimes. Ele praticamente pede para o Nangan matar ele, você vê nessa cena aí, nessa primeira foto aí, ele pede para morrer, mas a polícia não tem provas contra ele. Então ele consegue ficar solto, tá? Simples assim. Então ele tem essa possibilidade de cometer crimes perfeitos, mas mesmo assim, por sentir vergonha e tudo mais, ele foge para as Filipinas de forma ilegal, inclusive. Aí ele é expulso das Filipinas, acaba voltando para a Coreia, não tem muito jeito, né? Até porque, na teoria, ele é inocente. Perante a polícia não tem nada contra ele. E aí, no final das contas, fica ali meio que em aberto se ele vai voltar a matar ou não, se ele vai voltar ao vigilantismo ou não, né? Mas assim, só para vocês entenderem que o próprio Nangan sabia que o Itang estava envolvido nos assassinatos. No fim das contas, o Robin, enfim, acaba havendo uma conversa ali em que o Nangan entendeu que ele fazia isso quase como se fosse um chamado sobrenatural, era uma coisa assim que estava para além da normalidade, que era algo que não se podia provar com provas, algo que fosse assim materializado, era uma coisa muito etérea. E no fim das contas o próprio Nangan fala assim: "Cara, faz o que você quiser da sua vida. Eu já me sinto vingado". Por que que acontece? Acaba que o Nangan, consegue se vingar mesmo, ele consegue matar o cara, né, o Son Chun. Mas como acaba rolando lá um incêndio, não fica comprovado a forma como o Nangan morreu e tal, o Son Chun morreu e tal, porque ficou com o corpo carbonizado lá. Então assim, o Nangan, no fim das contas, ficou naquela coisa de gato e rato, mas assim, cara, olha, me vinguei, tipo assim, tô me sentindo leve agora. Se você quiser fazer o que você quiser fazer da tua vida, faz o que tu quiser, entendeu? Se você quiser matar, mata. Eu já tô um pouco me ferrando, até porque eu não vou conseguir ter provas contra você mesmo. Então fica você com a sua consciência aí sobre o que você vai fazer da sua vida. É bem isso, do tipo assim, cara, você sabe as consequências do que você faz, mas assim, como eu não posso te levar à justiça, cabe a você ficar com esse peso na consciência ou não, se a sua moralidade vai, né, te pesar mais para um lado ou por outro. Você quer se tornar um Sun Tzu da vida? Porque fica meio esse questionamento, assim. Ou você quer ser, de fato, um herói? Porque, cara, eu fiquei pensando assim, pra quem viu minha análise do Vigilante, vai entender o que eu tô falando. Lá no Vigilante, o personagem do Nam Joo-hyuk, eu vou deixar até nos cards aqui esse vídeo, tá? Porque é bem interessante também esse dorama. É um dorama curto também e tem uma pegada assim bem de vigilante mesmo. Ele era um policial de dia e de noite e ele fazia justiça com as próprias mãos. Mas ele era policial. Ele podia fazer a justiça da forma correta se ele quisesse, mas ele viu que, por conta de burocracias e furos nas leis, a justiça não era tão veloz, vamos dizer assim, do que simplesmente chegar lá e dar uns tapas no cara que tá fazendo crime, entendeu? Mas o que eu vejo aqui
é uma possibilidade. Eu sei que a história aqui tá fechada já, eu acho que não vai ter segunda temporada, até porque é baseado num webtoon, tá, pra quem não sabe. Mas assim, poderia haver uma segunda temporada dele do tipo assim: "Ah, vou usar esse meu poder para me tornar um policial e utilizar esse meu sentido, esse meu sexto sentido de saber quem é criminoso ou não, para capturar os criminosos de uma maneira legal e não de uma maneira fazendo justiça com as próprias mãos", você tá entendendo? Então, assim, se ele quisesse, ele podia se tornar policial, por que não? E ele seria um ótimo policial, até porque não precisaria nem de muita coisa para ele saber que o cara tem culpa no cartório mesmo, né. Achei muito interessante por causa disso. O dorama não romantiza os assassinatos, fica essa discussão sobre moral, né, e do tipo assim: "Ó, toda sua ação tem uma consequência, você pode estar se saindo ileso, mas e a sua consciência?". Porque, cara, ele ficava vendo o tempo todo as pessoas mortas, depois que ele matava. Era, com certeza, um pouco dessa consciência dele do tipo assim: "Cara, você tá fazendo coisa errada. É pra fazer justiça? Beleza, mas não é bem assim. Você tem essa habilidade, mas saiba usar essa habilidade de forma comedida, vamos dizer assim, né. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né, como já diria lá no Homem-Aranha. Então é isso, tá, gente. Então, pra resumir, o que eu quero dizer aqui é que, com certeza, esse dorama vale muito a pena. A história é super envolvente e te faz pensar sobre essa escória. Se essa escória continuasse viva, quantas mais vítimas elas continuariam fazendo? Quantos golpes os golpistas fariam mais e mais? Quantos assassinatos e serial killers, né, teriam a mais, né? Realmente você fica naquele conflito moral ali junto com os personagens. Esses conflitos morais, eles são muito bem abordados. E assim, gente, de coração, não se apegue a nenhum personagem, porque boa parte do elenco morre mesmo, tá? Tendo culpa no cartório ou não. Então, assim, já tô avisando que, assim, o elenco não só esses 4, claro que não, tem muito mais gente no elenco, tem mais policiais envolvidos, tem a família do Itang, tem várias pessoas, tem a família do Nangan, tem várias pessoas no elenco, mas eu já falei aqui a morte de algumas pessoas, não falei a morte de todas. Mas assim, igual Game of Thrones, é igual Walking Dead, não, tipo assim, não se apegue a nenhum personagem, entendeu? Porque quase todo mundo morre mesmo. Então, gente, assim, é isso. É de fato bem sanguinolento, bem violento, mas eu achei que todas as mortes aqui tinham um porquê, tinham um motivo por trás, não eram mortes por simples mortes, né? Então é isso, eu gostei bastante e super recomendo. E para quem tá procurando alguma coisa aí para assistir no carnaval, eu acho que essa é a dica perfeita. Vou ficando por aqui, tá, gente? Super beijinho e tchau, tchau.